Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta sexta-feira. Amanhã o Botafogo entra em campo pela primeira vez na temporada de 2025. Será um jogo contra o Maricá no estádio Newton Santos, estreia do Botafogo no Campeonato Carioca. Claro, ainda não é a equipe principal, mas é o Glorioso que vai jogar. Então amanhã, 16 horas, quem quiser ir no estádio Newton Santos, estiver ali tranquilão no sabadão, compareça. O canal do TF não estará presente. Primeiro jogo do Botafogo, dia 11 de janeiro, e a temporada vai até dia 21 de dezembro. 7 competições, 7 possibilidades de títulos para o Botafogo. E amanhã começa o nosso ano, que devemos ter pelo menos umas 70 partidas. Live pós-jogo às 18 horas, pré-jogo às 6 da manhã. Começa tudo de novo aqui no canal deste careca que vos fala. Vamos falar muito sobre o Botafogo, trazer daqui a pouco o Léo Dantas comentando sobre as equipes de menor investimento do Rio, aqui do interior do estado. Eu faço parte do interior, por isso que eu falei do interior do estado, para a gente saber como que elas estão para o estadual de 2025. O Botafogo segue no mercado atrás de jogadores. Marlon Gomes é um jogador que interessa há algum tempo, vocês já ouviram falar sobre esse atleta aqui mesmo no canal do TF. O Glorioso já teve o sinal verde do staff do jogador e agora tem que negociar com a equipe do Shakhtar Donetsk, time ucraniano que é muito difícil de você conseguir negociar, ainda mais que eles compraram o Marlon Gomes no início do ano passado por 12 milhões de euros e agora uma negociação deve ser bem acima desse montante, mas é um menino que interessa muito o Botafogo. E viria, né, como a gente trouxe aqui, uma ideia de um segundo homem com um pouco mais de mobilidade, e o Botafogo tenta fazer essa negociação. O jogador já deu ok para você avançar em relação a ele. Agora você tem que tentar ajustar outras questões, né, do time ucraniano, se você vai fazer isso em quantas parcelas e se a negociação vai andar. TF, esse menino é bom jogador? Acho um bom jogador, tem muita qualidade, ele tem ali um box-to-box, né, ele consegue ir e voltar, é mais dinâmico que o Marlon, faz o papel de segundo homem, pode jogar um pouco avançado, pode jogar aberto, é um menino que tem muito a evoluir ainda, mas é um bom jogador, agregaria muito ao nosso meio campo. Comparando ele com o Tietê, hoje ele é superior ao Tietê. Então o Botafogo teria um acréscimo no reserva do Tietê, no banco de reservas. Claro, se a negociação com Marlon Gomes avançar. Mas é um bom nome que o Botafogo trabalha. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre buscas do Botafogo em relação a reforços. Mas antes, o Léo Dantas vai chegar aqui no canal falando das equipes de menor investimento no Campeonato Carioca, que começará amanhã. Como que será o regulamento? O de sempre, os 4 primeiros colocados passarão para as semifinais do campeonato estadual. Serão 11 rodadas, os 4 primeiros vão para as semifinais do campeonato estadual. Quem fizer mais pontos nessa fase inicial é o chamado campeão da Taça Guanabara. Do 5º ao 8º disputarão a Taça Rio. Falem aqui embaixo, vocês querem que o Botafogo se classifique entre os 4 ou vá de novo para a Taça Rio? Falem aqui embaixo. E o Léo Dantas vai chegar agora falando com vocês em relação às equipes de menor investimento do Rio de Janeiro. Fale aí, Léo. Fala, Thiago. Fala, pessoal do canal. Tudo bem? Estamos de volta conforme prometido. E agora a gente engrena a sequência com os 4 times de menor investimento do interior do estado que vão disputar o Campeonato Carioca de 2025. Começo falando do Boa Vista, que teve muitas modificações organizacionais e também no escudo. O cedro, né, libanês saiu, era um escudo muito mais original, esse aqui me parece muito mais genérico, mas é o novo escudo do time do Boa Vista para essa temporada de 2025. O time de Saquarema vem com o comando técnico do Caio Zanardi, que é irmão do Márcio Zanardi. O Caio tem experiência nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos e nas seleções de base aqui do Brasil. E chegou a ser campeão sul-americano sub-17 em 2015. Deu para ver um time que buscava muito o ataque com troca rápida de passes, uma saída muito vertical, usando muitos pontas, fazendo essa bola chegar dentro da área. A maior parte dos gols foi nesse tipo de jogada, só que, em compensação, a seleção sub-17 do Caio Zanardi marcava muito mal a bola aérea e o passe por dentro, aquela bola mais em profundidade, rasgava a linha de defesa e o atacante adversário saía na cara do gol. Os destaques desse time do Boa Vista para mim são o Mascarenhas, lateral direito revelado no Fluminense, o Anderson Conceição, super experiente zagueiro com passagem pelo Vasco, o Matheus Alessandro, meia revelado pelo Fluminense lá em Xerém, mas que está há muito tempo no Boa Vista, assim como o Eric Flores, meia revelado pelo Flamengo. E tem um trio de ex-botafoguenses,
o Raí, meio-campista, o Leandrinho, lembram dele, meio-campista também está lá, e nessa semana foi anunciado o goleiro Diego Loureiro, que estava naquela campanha de Série B com a gente. No ano passado passou a ter investimento de um grupo português, esse ano virou SAF e o poder de investimento voltou. Então já dá para perceber que o time está com mais medalhões do que tinha nos últimos anos, quando essa torneirinha tinha secado. Mas são medalhões do ponto de vista de serem jogadores conhecidos, não de serem jogadores velhos. É um elenco, de forma geral, jovem, o que fisicamente é fundamental para esse time do Boa Vista, que está com pouquíssimos remanescentes da temporada 2024, quando foi vice-campeão da Taça Rio, perdendo a decisão justamente para o Botafogo. A expectativa é a melhor possível. Todo mundo sabe que não é fácil esse começo de temporada, de você formar a equipe. Cada jogador vem num momento e você precisa fazer uma planificação muito bem elaborada. Mas eu estou muito satisfeito, os jogadores vêm evoluindo jogo a jogo. Bom, agora vamos de caçulinha, e eu não estou falando do antigo assistente de palco do Faustão, eu estou falando do Maricá, né, que talvez seja o time que mais desperta curiosidade para esse campeonato carioca. O treinador do Maricá é o Reinaldo, aquele mesmo atacante, ex-Botafogo, ex-Flamengo, coloca em campo um time ofensivo, tenta dominar as ações do jogo, mas consegue ser muito forte na bola longa, numa saída com um pouco mais de velocidade, é muito forte na jogada pelo alto e na bola parada, mas apesar de tentar dominar, quando é dominado, admite essa pressão e sabe jogar muito bem de forma reativa. Tem como grandes destaques o Dida, goleiro, ex-Madureira, ex-Voltaço, o Sandro Silva, zagueiro, que passou pelo Voltaço, mas fez parte da carreira no Ceará, Rafael Carioca, lateral esquerdo, aquele mesmo, ex-Botafogo, o Benguelê, volante, ex-Santo André e em São Paulo, já um pouco mais experiente, e o Hugo Borges, atacante, que ano passado passou também pelo Campeonato Carioca, pelo Madureira, passou pelo Volta Redonda também, e é um jogador que tende a ser muito importante para esse time do Maricá. O time conseguiu, o Tsunami, né, como é chamado lá, na região dos Lagos, conseguiu renovar com a maioria absoluta do elenco, que foi campeão da Série A2, a segundona do Rio, conquistando o acesso, e também da Copa Rio. O Maricá papou os 2 títulos que disputou na temporada passada, vai jogar o estadual desse ano, vai jogar torneio nacional também. Tende a ser uma temporada muito boa. O Maricá, que tem poder de investimento, porque é clube empresa, tem empresários por trás, tem um grande poder de investimento privado, mas tem um apoio muito importante da Prefeitura de Maricá, que é uma cidade extremamente rica em função dos royalties do petróleo e que apoia o Maricá muito de perto, tanto do ponto de vista estrutural, reformando campos na cidade para que o Maricá treine e fazendo acontecer o projeto do estádio João Saldanha, onde o Maricá joga e conquistou o acesso no ano passado. A Prefeitura também patrocina o clube, então assim, tem dinheiro público e privado chegando para o Maricá, num projeto muito sólido, muito organizado, que não subiu à toa, mas o elenco que o Maricá montou, a organização e o que mostrou na Série A2, para mim o Maricá não cai e vai se manter para 2026. Pato Novo não dá mergulho fundo, mas a gente vai querer causar surpresa. O projeto é sólido, é isso, vamos causar surpresa, não tem muito o que falar. Pato Novo não dá mergulho fundo. Bom, a nossa sequência é com Voltaço, o time da cidade do Careca, Thiago Franklin, que está pertinho aqui de mim, também aqui em Barra Mansa, o nosso representante do sul do estado. Vem do título importantíssimo da Série C no ano passado, vai jogar a Série B nesse ano. Isso tudo deixa o Volta Redonda com muito mais estofo. E o grande nome do Volta Redonda, para mim, não está em campo, está no banco de reservas. É o treinador, Rogério Corrêa. Já várias vezes elogiei ele aqui e repito algo que eu sempre digo do Rogério. É aquele cara de tão competente que transforma times, às vezes, medianos em competitivos. É um time que não dá show, mas que é muito forte. Sabe atacar muito bem e com variação de jogadas. Acho que o grande desafio do Voltaço é superar a tão tradicional oscilação dentro dos campeonatos. Destaques para mim, jogadores que se mantiveram, porque o Volta Redonda conseguiu manter boa parte da base campeã da Série B. O goleiro Jean Drosny, o lateral direito Wellington Silva, aquele mesmo, ex-Resende, Flamengo, Fluminense. O Sanches, lateral esquerdo, ex-Vitória. O Chay talvez seja a grande novidade, a grande contratação, meia ex-Botafogo, ex-Guarani, ex-CRB, que está chegando agora. O Naninho, meio campo, que saiu, foi para o Vila Nova e retornou. O Robinho, o Caio Vitor, aquele mesmo ponta que passou pelo Sub-23 do Botafogo. O MV, ponta esquerda, um dos grandes nomes desse time do Voltaço. E o Bruno Santos, atacante, centroavante, fazedor de gols, que foi fundamental. Mas acho que, sem dúvida nenhuma, entra no estadual, pelo peso do título da Série C, por estar na Série B, como candidato à semifinal. Sim, com certeza absoluta, foi um fator muito primordial que o clube fez, foi a renovação com
com todos os atletas que nós queremos que permanecessem aqui. Obviamente a gente já inicia o trabalho num outro nível, né? Bom, para encerrar, eu falo do Sampaio Corrêa de Saquarema, que está muito bem servido no banco de reservas. Alfredo Sampaio, 66 anos, mais de 20 campeonatos estaduais disputados, é um dos caras que mais entende de campeonato carioca no nosso futebol. Contra os grandes, claro, vai jogar um pouco mais recuado, até porque o elenco do Sampaio não é nenhuma Brastemp, né, como dizia a antiga propaganda, mas ele sabe propor quando precisa, principalmente quando ele tem um bom elenco na mão, e claro, principalmente contra os times de menor investimento. Os destaques do elenco para mim são o zagueiro Thuram, que já estava no time do ano passado, o Guilherme Santos, lateral esquerdo, que chegou a passar pela Portuguesa, mas que também já integrava o elenco do Sampaio, Rodrigo Dantas, meia, aquele mesmo, ex-Botafogo, mas que não é meu parente, apesar do sobrenome, o Vansan, volante, com muita experiência no futebol do interior paulista e também no ABC de Natal, o Rafael Pernão, meia, ex-Cabofriense, ex-Voltaço, o Agu, meio-campista, que foi destaque na campanha do próprio Sampaio no ano passado, o Max, que foi um dos destaques também do Sampaio em 24, mas que estava no Atlético Goianiense jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, e o Elias, que também foi um dos pilares do Sampaio Corrêa em 2024, aquele mesmo ex-Botafogo. Deu para perceber que houve uma manutenção de boa parte do elenco, sempre finalista da Taça Rio do ano passado. Mesmo quem saiu foi por empréstimo e voltou. Poucos jogadores deixaram de fato. Mas quem deixou era muito importante, como o Marcelo, por exemplo, o principal maestro desse time. Então, apesar das boas reposições e da manutenção da base, acho que o Sampaio Corrêa se enfraqueceu. Um pouco, mas se enfraqueceu. Grande abraço a todos, bom Campeonato Carioca e até a próxima. Valeu, Léo, obrigado por sua participação. O Léo falou no Almoço com o TF sobre as equipes de menor investimento da capital. No Giro de Notícias, trouxe amigos falando sobre os 3 outros grandes, em que nível eles estão. Aqui é um canal para trazer um conteúdo mais amplo para vocês, já que o Campeonato Carioca começará amanhã, então é bom a gente entender o que está acontecendo. O Botafogo está no mercado atrás de algumas peças importantes. Quais são os alvos principais do Botafogo? Primeiro, um goleiro reserva. O Botafogo segue ali em conversas em relação ao Léo Link, é um arqueiro que tem algumas dificuldades em relação ao Atlético Paranaense, e o Botafogo olha outras opções no mercado. Zagueiros, você tem hoje 2 titulares e precisa de 2 reservas. Um está praticamente fechado, só falta assinar o contrato, que é a questão do Jair, jogador que vem da equipe do Santos, está com a seleção brasileira sub-20 e deve se apresentar depois do sul-americano da categoria. Essa é a tendência. Do outro lado, você tem uma negociação com alguns jogadores. Um que a gente trouxe em primeira mão no último sábado é o David Ricardo, do Ceará, um jogador que o Botafogo tem que entrar em acordo financeiro com a equipe cearense para ser o zagueiro que viria para jogar no lado esquerdo da zaga e ser o reserva de Alexander Barbosa. Meio campo, o Botafogo olha estas possibilidades de o segundo homem. Falei agora há pouco do Marlon Gomes, é um jogador que agrada ao Botafogo. E você tem outros atletas que você também olha as possibilidades. E você tem que contratar jogadores do meio para frente. Pontas, né, porque você perdeu jogadores para esta posição, né, você perde Luiz Henrique e Almada, então você tem que buscar pelo menos mais um ponta, um jogador que vai ganhar muitos minutos e vai depender dele ser titular ou não, se ele corresponder às expectativas, é o Matheus Martins. Matheus, que veio por 10 milhões de euros, o Botafogo tem que apostar nesse jogador. Se ele fizer aquilo que a gente espera que ele pode fazer, o Botafogo já tem ou reserva do Almada ou do Luiz Henrique definido, porque o Matheus Martins tem qualidade para jogar. Então o Botafogo precisaria de buscar um outro jogador. E claro, meias, por causa das saídas que o Botafogo teve nesta temporada, e também um centroavante para ser reserva do Igor Jesus, que por hora segue normalmente. Se chegar uma proposta interessante, o Botafogo tem que negociar esse atleta. Então esse é o panorama do Botafogo. Tá com muitas propostas enviadas e agora tem que chegar na reta final das definições. E claro, contratar um técnico, que até agora a gente não contratou. Thiago Almada deu adeus para a equipe do Botafogo nas suas redes sociais, falou que virou um torcedor do clube, vai para a equipe do Lyon e sai com as portas abertas. O camisa 23 no Campeonato Brasileiro e o camisa 18 na Copa Libertadores da América, deixou seu nome marcado na história, sai pela porta da frente, não escondeu em nenhum momento que não ficaria no Botafogo, sempre que foi perguntado lá na Argentina disse que iria embora, mas sai de uma maneira bonita. Eu torço que o Almada no futuro próximo possa vestir de novo a nossa camisa, porque é um atleta que eu gostei de ver jogando pelo nosso clube, craque, talento nato,
e vai fazer falta, muita falta, a qualidade de jogo que Thiago Almada teve, né? Um jogador que segurava a bola, tinha esse poder de aceleração no momento certo. Vai fazer falta o Thiago Almada, que ele tenha toda a sorte do mundo lá no futebol francês, né? Que ele consiga desempenhar o seu futebol. E se ele não tiver sorte lá no futebol francês, as portas do Botafogo estarão abertas. Enquanto eu estava falando com vocês, coloquei aqui na tela a despedida do Thiago Almada. O Lyon publicou uma nota oficial depois da reunião que teve hoje na França, né, a respeito dos embargos que a equipe francesa está tendo, falando que o John Textor fez uma injeção financeira muito grande na Eagle nos últimos 2 meses, falou da verba que o Botafogo conseguiu ganhar nas competições, que isso é importante também para o caixa da Eagle Football. Você teve ali algumas situações da Eagle Football que também foi colocada nessa nota, né, sobre o Crystal Palace, sobre o IPO que deve acontecer nesse ano e que devem gerar milhões e milhões e milhões de dólares para o grupo Eagle. Isso vai dar mais força de caixa para a empresa do John Textor. Beijos, vai dar tudo certo no nosso Botafogo. Eu tô confiante em uma grande temporada. Tenho fé e eu tenho certeza que vocês também. Gente, volto amanhã às 6 da manhã com o nosso primeiro pré-jogo da temporada. Se acontecer alguma informação relevante, vem dentro do pré-jogo também. Mas amanhã será o primeiro pré-jogo e amanhã também a primeira live de 2025, a nossa primeira live pós-jogo às 18 horas. Então amanhã quem gosta de bater um papo com esse careca que vos fala e com a nossa equipe ao vivaço, amanhã, 18 horas, estaremos aqui no canal com a nossa primeira live de 2025. Valeu, fiquem com Deus, tamo juntos, fogo neles. Sempre pra cima deles, glorioso. Abraço!